sobre a característica espectral de linha de absorção de materiais, né? Vamos especificamente falar para medir essas coisas, a gente usa lasers, né, ou fontes de modelagem. A gente precisa saber de que forma cada tipo de fonte é usada e de que forma a gente vai identificar essas linhas de absorção. Então, precisa introduzir alguns conceitos aqui. O seu instrumento de detecção, você pode estar usando um ressoador Fabry-Perot para varrer a frequência e observar a luz transmitida numa célula de absorção. Daí você identificar a linha de absorção. Você pode ter um analisador de espectro óptico, como temos em laboratório, certo? E a sua fonte de laser pode ser uma fonte que tem uma certa largura e frequência, certo? Então a questão é como que tipo de informação a gente obtém para cada situação, certo? Então, o objetivo dessa aula de hoje, né? Eu vou falar sobre esses conceitos. Esses conceitos vão surgir naturalmente, né? A partir de conceitos de princípios básicos, né? De campos eletromagnéticos, né? Se você tem aí um meio absorvedor, certo? Deixa eu fazer um retângulozinho aqui. Né? Tem um meio absorvedor, você entra com uma onda, certo? Só que essa onda, na entrada, ela é representada por um campo, certo? No tempo, né? É zero de T. Pode ter vários componentes de frequência, a gente pode decompor no espectro de Fourier. Você tem na saída um campo, acho que é LT que a gente está chamando, a saída. Depois um comprimento Z, né? Então, você tem aí um comprimento, nosso meio absorvedor tem um comprimento Z. Então, depois do comprimento Z, nosso campo se transforma em um campo E, né? De ZT. Então, o que vai acontecer depois do comprimento Z depende do comprimento, né? E das características desse meio absorvedor. Então, nós temos aqui um meio absorvedor, né? Ora, o campo de entrada ele pode ser representado como um espectro, em termos do seu espectro de Fourier, né? De acordo com essa expressão, certo? Vocês estão vendo aí? Deixa eu usar esse bichinho aqui, certo? Então, essa expressão aqui é simplesmente a decomposição de uma função do tempo, né? A gente está fazendo uma análise escalar porque, essencialmente, o que a gente quer fazer é mostrar como é que a coerência da fonte, né, afeta o resultado. Então, esse é como se fosse uma componente do campo de entrada, certo? Então, essa componente pode ser decomposta dessa forma. Esse aqui é um fasor, né? É zero de ômega, né? E cada componente de frequência, né? Certo? Para cada frequência ômega dessa distribuição, você tem um fator de propagação. O fator de propagação tem uma constante de atenuação, né? Alfa sobre 2, né? E uma constante de fase beta, né? Lembrando que beta, né? A gente está falando de um meio isotrópico, né? Cujo índice de refração, digamos, é N, certo? Já separada a parte, né? Índice de refração complexo, certo? N menos JK, né? Então, o kappa está dando essa informação aqui, certo? Que é a parte do coeficiente de extinção, e o N, o índice de refração convencional, está aqui nessa constante de fase, né? NK0, certo? Então, cada componente de frequência, ou seja, cada fator desse tipo aqui, deixa eu fazer isso, é zero exponencial de J ômega t, vai ser afetado, vai ser modulado por esse fator de propagação, e na saída você recompõe, né, o seu campo, certo? Dessa forma, né? Cada componente de frequência é multiplicado pelo fator de propagação, certo? Né? Bom, e aí a questão qual é a densidade de potência na saída? Porque é isso que a gente mede essencialmente com nossos detectores, certo? A gente vê qual é a relação de potência de saída e potência de entrada, de que forma isso varia com a frequência, etc. Né? Então, no tempo, né? Isso aqui é a grandeza no tempo. Eu estou botando um I aqui, certo? A gente geralmente usa a densidade de potência S, né? Eu não sei realmente no momento por que a gente está usando o I aqui. Deve ter alguma razão. Eu usei S em outra instância. Tá? Isso aqui, a intensidade, é uma medida da potência, da densidade de potência, tá certo? Isso aqui a gente está dizendo que é igual, né? Então a gente está definindo essa grandeza como sendo o quadrado do campo, né?
é a densidade de potência, na realidade, essencialmente. Né? E vetorial H, né, sobre 2, E vetorial H conjugado sobre 2, daí você tem a densidade de potência. Né? Então, isso é uma medida da potência de saída, da densidade de potência de saída. E a questão é pegar isso aqui e calcular exatamente esse quadrado aqui. Isso é no tempo, tá certo? E observe que o quadrado disso é essa integral todinha ao quadrado, né? Se você for fazer isso, né? Você observe, né? Isso vezes isso, né? Isso vezes ele mesmo, né? Mas só que são integrais, então tem que integrar em variáveis mudas distintas, tá certo? Então você vai ter, na verdade, o produto tem que ser feito desse jeito, um 2π aqui, né? Fica ao quadrado, certo? Então você tem aqui a E de t, né? Está aqui, certo? Vezes E de t, né? Observem que isso aqui é um número complexo. Por isso eu parei aqui só por causa disso. Isso aqui é um número complexo. Então, vezes é conjugado, tá certo? Tá? Ainda é a parte real que a gente quer, tá certo? A potência ativa. Né? Então, você tem a potência total, né? Então, você tem aqui o E conjugado, né? Certo? E a gente mudou para uma variável ω', tá certo? Para ele não só multiplicar na mesma frequência, né? Porque isso aqui é uma soma vezes uma soma, tá certo? Então, não pode botar a mesma frequência. Bom, e fazer esse produto, né, você tem integral dupla, tá certo? De ω', né? É 0 a 0 conjugado, em frequências diferentes. Ele tem um fator de propagação numa frequência e na outra, né? E aparece um fator, tá certo? Ômega menos ω', né? Isso aqui, certo? Né? Então, o que o nosso sistema mede, né? Então, observe, essas coisas variam na frequência, digamos, não falo frequências óticas, né? 10 a 15 radianos por segundo, 10 a 16 radianos por segundo, certo? Nosso sistema de medida, que é o detetor, ele tem uma resposta, certo? Por exemplo, se for um fotodetetor de silício, né, ele responde a 10 a, talvez 10 a menos 10 a sexta, a variação de 10 a sexta radianos por segundo, 10 a nona radianos por segundo. Fotodetectores rápidos, né? Tem resposta na faixa de gigahertz, certo? Então, a medida, ela tira uma média do que está chegando, no tempo T0, certo? Então, essencialmente, o que é medido na saída, certo? É uma média num tempo característico T, que é o seu sistema de detecção, que ele tem um tempo T de resposta, certo? Então, ele mede nesse tempo, né, o efeito eletromagnético, é isso aí, certo? Geralmente são detectores de potência, né, ou seja, detectores de quadrado de campo, né? São os quadráticos. Então, ele faz a média no tempo, ou seja, a integral disso no tempo, 1 sobre T, e a medida é realizada no tempo T0, né? Chegou cada instante de tempo, tá certo? Você mede aquele sinal, né? E a sua resolução você pode medir com a resolução de, sei lá, nanosegundos, tá certo? Entre nanosegundos você tem uma nova medida. Então T0 varia, né? T0 mais um nanosegundo e assim por diante, né? Depende da resposta do sistema. Então o que você mede no fundo é isso aqui, certo? Uma média realizada nesse período aqui, né? Então, vamos fazer essa média, tá certo? Você pega aquele produtório todinho de integrais, aquele produto de integrais, né? E integrar no tempo entre esses limites, certo? Observe que a função do tempo fica separada da integração dela, né? Certo? Você tinha a função do tempo aqui, né? Aqui nada depende do tempo. Então, a média do tempo é essencialmente a média dessa função aqui, certo? Então, observe, isso aqui é uma intensidade que varia, né, no tempo, né, porque ele depende de T0. Né? Então, T0 é volume no tempo, certo? Você calcula a média no tempo T, vai para o próximo T0 e calcula a média. Você tem um sinal variando, flutuando no tempo, né, com a resolução do seu sistema de detecção. Certo? Essa integral aqui, né, é uma integral simples de calcular, é a integral exponencial. Né? Certo? E essa integral dá esse fator aqui. Vocês estão muito pequenos aqui, né? Vai começar a ficar pequeno. Deixa eu só aumentar só para a gente poder ver alguns detalhes. Deixa eu aumentar mais aqui. Vou pegar só a integral em si, certo? Apareça aí, né? Então isso aqui, né? Essa integral aí, se a gente for calcular, certo?
integral da função exponencial, né? Exponencial de j, né? Ômega menos ômega' t, dt, entre tempo t0 menos t sobre 2, né? É em torno do instante de tempo que você observa, tá? É mais, né? Dessa função aqui, t0 mais t sobre 2, tá? Integral disso é o quê, né? 1 sobre j ômega menos ômega', né? Isso de novo, tá certo? Entre os limites, então vai ser exponencial de j ômega menos ômega' t0 mais t sobre 2, tá certo? Então o t0 vai ficar em evidência nos dois casos, né? t0 em evidência, certo? E aí você tem... Estou achando que isso não está... Ah, tá lá, né? Daí você fica com o exponencial de j ômega menos ômega' t sobre 2, né? Certo? Né? Calculado em sobre j aqui, sobre isso aqui, né? Menos no tempo menos t sobre 2, né? Menos exponencial de menos j. Né? Isso aí é 2 vezes j, o seno, né? 2j seno de ômega menos ômega' t sobre 2, né? Certo? Então é isso que dá, né? Essa integral, tá certo? Então tem o tempo t0 aqui, né? Que aparece aqui, tá? E essa função meu filho, essa função, vou pegar aqui, né? E essa função f, né? Que é a função da diferença de frequências, certo? Está aqui ela, né? Calculada. Isso aí é a função sinc, na realidade, né? É a medida da função sinc, certo? Isso aqui, na realidade, é 2j seno, né? Isso aqui é 2j seno, tá certo? Desse argumento aqui, né? Sendo desse argumento aqui. Se você multiplicar aqui por t, vai ficar um t na frente, né? Que é esse t que fica aqui na frente, vezes c sobre t. Esse 2 passa para baixo, fica t sobre 2 aqui embaixo. Daí fica assim que desse argumento aqui, ó. Certo? Tá faltando... o j cancela, né? Certo? Daí fica t5, né? São 5. Então, só olhando aqui, né? Então, a gente ainda está com esse catatal para calcular, tá certo? Ou seja, nossa intensidade é toda essa expressão aí, né? A intensidade no tempo t0, a saída, é isso aqui, certo? Ele tem essa integral, tá certo? Em duas variáveis, integral dupla, né? Ele tem essa função que é a função sinc, né? Liga. Essa função sinc especial é do argumento? É seno x sobre x. Ele tem a função ginc, né? Que é a prima da sinc, que é j de x sobre x. É a função de Bessel de ordem 0, j de ordem x sobre x. Então a sinc essa função é uma função acentuada, digamos assim, função concentrada, dependendo do argumento, certo? Bom, deixa eu diminuir aqui um pouco. Aqui está mais ou menos o aspecto dessa função, tá certo? Ela tem esse comportamento aí, né? Observe que no limite, quando x tende a zero dessa função, né?
Só para vocês lembrarem aí, né? Essencialmente está falando da função seno de x sobre x, né? Se você faz limite de quando x tende a zero, né? Se x tende a zero, seno de x é aproximadamente x, né? Então, x sobre x é igual a 1, né? Então, essa função ela é linear, a função do numerador é linear que em x, para x pequeno, né? Então dá 1 no limite. Então, ela, apesar de ter uma singularidade ali, mas no limite ela tem um limite unitário. E ela tem esse comportamento, certo? As oscilações de decaem, né? Para x muito grande, porque a função 1 sobre x vai caindo para x muito grande e a função seno de x é limitada em 1, né? Em módulo 1. Certo? Se a gente fizesse um gráfico daquela função, então ela é t vezes, né? Função ft, né? Vamos olhar para ela aqui de novo. Ela é amplitude t, né? Porque assim que vale 1 na origem. Se isso aqui for π, né? Se aqui der π, isso aqui vai ter o seu primeiro zero, digamos assim, né? Em π tem o primeiro zero dessa função, né? Para dar uma ideia da largura dela, certo? É ômega menos ômega' t sobre 2 igual a π, dá primeiro zero da função 5. Então, isso quer dizer o quê, né? Numa frequência, tá certo? Num argumento, né? Ômega menos ômega', né? Igual a 2π sobre t, certo? Então, se você vai para a direita ou para a esquerda, em torno de ômega igual a ômega' e 2π sobre t, você tem o primeiro zero dessa função. É por isso que ela tem esse aspecto aqui. Essa largura dela todinha, né? Aqui é o primeiro zero, certo? Aqui é o outro. Quer dizer, à direita, né? Ômega igual a ômega' esse centro aqui, certo? Então, a largura dela é 4π sobre t. Observe o seguinte, intuitivamente, a área dessa função, a área sobre a curva, né? É aproximadamente, né? Se você fizer um cálculo de engenheiro, certo? Você pega aqui t vezes 4π sobre t, né? Certo? A área desse triângulo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Deixa eu ver se eu posso assim. É a área desse triângulo aqui, certo? Mais ou menos. É mais ou menos a área desse triângulo, porque o resto vai cancelando, certo? É como se fosse esse triângulo aí. Então você pega, quem é esse triângulo? 4π sobre t vezes t sobre 2. Base vetor sobre 2. Ou seja, intuitivamente a gente espera que essa função tenha uma integral. Se você integrar em tudinho, 2π, certo? Né? Se você não soubesse integrar, então ele dá um chute razoável que era dado 2π. Né? Na realidade, esse resultado é exato. Integrar exatamente isso. Vou mostrar aqui. Você pode mostrar de várias formas, tá certo? Usando teoria de números complexos, né? Função analítica no espaço Z, você mostra isso facilmente. Mas pode mostrar aqui usando algumas propriedades da função delta de Dirac. Né? Uma das propriedades da função delta é que ela tem essa decomposição em frequência. Né? Certo? Então, observe o seguinte, só para mostrar algumas coisas interessantes. Você pega a função ft, tá certo? Vou fazer t ficar muito grande. Né? Então, observe que quanto maior t, o que acontece? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar, não. Observe aqui o seguinte, quanto maior t, tá certo? Menor essa largura aqui, né? Mais acentuada ela fica, né? Mais alta. Então, quando t tende ao infinito, né, o que acontece? Lembrando que ft foi calculada dessa integral aqui, né? Certo? T tende ao infinito quer dizer que a integral é entre menos t sobre 2 e t sobre 2, né? Então, esse limite menos ou mais ou menos t sobre 2, que são o limite de integração, vão para mais ou menos infinito. E aí você tem o limite dessa função, quando t tende para infinito, tá certo? É a integral disso aqui. Isso aqui está aqui a identidade. O que quer dizer? A função delta, né? É a integral no tempo, é delta do argumento. O argumento aí, no caso, é ômega menos ômega', certo?
Então, I é 2π vezes delta, né? 2π delta. Certo? Então, se t é muito grande, tá certo? Então, essa função tem esse comportamento, né? E a integral nesse limite, né? É a integral essencialmente da função delta, que dá 2π. Tá? Que é 2π vezes a integral de delta, que dá 2π, né? Agora, vou mostrar que ela vale a qualquer que seja t. Está mostrando para t muito grande, certo? Tá? É fácil, certo? Não é difícil, né? Então, vamos integrar aqui, né? Ft, tudo faixa de frequências. Né? Aqui está o diferencial. Aqui está a definição de Ft, que no fundo é o resultado dessa integral aqui. Certo? Troca os limites, né? Integração. Certo? Vai ficar dt de um lado, depois integral de ômega. Isso aqui é o quê? 2π delta de t, no caso. Né? Integral de exponencial de j, qualquer coisa vezes t. Aliás, j, função de integração, né? Variável de integração. Né? Vezes t vai ser delta do que sobrar aqui, que é esse t aqui. Né? Então, isso aqui vai dar 2π. Tá? Então, a gente mostra aqui, está mostrando aqui agora, qualquer que seja t, a integral dá 2π. Naquela nossa conta de padeiro daria certo, né? A área dá 2π realmente. Aquele triângulozinho lá, certo? Então, essa é a propriedade dessa função que resultou lá na... essa função aqui, né? Tem essa propriedade importantíssima, né? Então, aí que a gente observa, né, o que a gente... Ou seja, nossos detetores não respondem frequências lógicas, né? A menos que tenha situações especiais, né? A gente está falando de detectores que têm resposta em nanosegundos, certo? Às vezes, milissegundos, depende do sistema. Depende se você está com o osciloscópio, bota 1 mega ohm, tá certo? Aí sua resposta do detetor fica muito lenta, né? É o RC do circuito cai muito. Né? O detetor tem uma capacitância pequena, mas com a resistência que você coloca, você perde a resposta, fica lenta. Né? Então, esses são os tempos típicos, certo? Então, observe, se você olhar... deixa eu só assinar algumas observações aqui. Se você tem uma fonte altamente coerente, tá certo? Porque a fonte tem uma largura também. Depende de... Né, um laser tem uma largura espectral, tá certo? E isso é sempre satisfeito, ou seja, a largura é menor do que gigahertz, certo? A largura espectral. Ou seja, os tempos, né, que são associados a essas larguras, né, são dados em nanosegundos, certo? Ou bem menos, né, picosegundos talvez, certo? Nossos detetores convencionais, usados para medição de absorção, eles não respondem nessa rapidez, certo? Então, seguramente, tá certo? O tempo T, ou seja, o tempo T de resposta do nosso detector é muito maior que os tempos que dão a largura das absorções atômicas e moleculares, que são os tempos de colisão, tá certo? E muito maior que o tempo de coerência, que dá a largura da fonte, que está excitando o seu material, certo? Então, isso aqui é sempre verdadeiro, né? Então, quando isso é verdadeiro, o que acontece? A distribuição espectral da amplitude do campo, tá certo? E daquela função exponencial que está lá na nossa expressão integral, tem um comportamento, tá certo? Se a frequência é muito maior, né, do que a concentração de frequências da função Ft. Se você for olhar aí, tá certo? Você teria esse tipo de coisa. Você vê, essas são as funções envolvidas, tá certo? As funções envolvidas, né, naquela integração lá. Essa é a função que tem uma parte de atenuação, tem uma exponencial lá que aparece, né? E aqui está a função que dá mais ou menos o comportamento do seu laser, né? Tem uma largura aí, né? Então, essa largura aqui é inversamente proporcional ao tempo de coerência, certo? Que é muito menor do que t. Certo? Então, essa largura aqui é muito maior, certo, do que essa largura da função sinc, digamos assim. Isso aqui é a função sinc, mostrando assim, no caso, né, de um tempo ter 10 vezes os tempos de coerência e o tempo de colisão. Olha como ela é concentrada em relação ao resto, certo? Então, ela é praticamente, ou seja, multiplicar por essa função é calcular todo mundo na frequência na frequência onde a função Ft é máxima, né? Você multiplicar por E de ômega'
é pegar ômega Ln e fazer igual a ômega, porque fora de ômega Ln igual a ômega, o produto é zero, certo? Praticamente. Né? Então essa função é praticamente função delta. Né? Aqui, certo? Então é isso que a consequência de você ter um sistema que responde lentamente, é que quando você faz o produto, isso aqui é o que representa a resposta do seu detector, certo? Em relação às grandezas físicas envolvidas, que variam com a frequência desse jeito, né, com larguras de gigahertz ou mais, certo? Então, isso aqui, comparado com isso, é muito mais distribuído. Né? E, ou seja, efetivamente, todas as grandezas podem ser calculadas em ômega igual a ômega Ln. Se você olhar para a expressão integral, certo? É isso que nós temos. Nós tínhamos, né? Vamos olhar aqui para a expressão original que nós tínhamos antes, certo? Nós tínhamos isso aqui, ó. Essa expressão aqui, deixa eu aumentar um pouco. Nós tínhamos produtos dessa distribuição de frequência, dessa grandeza, que ela ocupa uma região espectral muito maior do que o detetor ocupa, que ele é muito mais concentrado por causa dessa questão, certo? Tínhamos isso aqui, integral em d ômega Ln, né? Certo? E aqui nós temos a função ft, vou botar aqui embaixo. Né? D ômega Ln, né? Ele tem toda a parte que depende de ômega Ln, algo semelhante que depende de ômega. Né? E aqui você tem a função ft, que em relação às outras funções, todas essas outras, ela é muito mais concentrada. Então, para todos os efeitos, tudo pode ser calculado, né, na frequência ômega Ln. É a propriedade da função delta, né? É isso aqui. Né? Se você tem duas funções, certo? F de x. Vou fazer assim exatamente como está lá. F de ômega, né? Delta de ômega menos ômega Ln, né? Ou qualquer função sem ser delta, função qualquer, chamada de g, certo? De ômega, né? E se você plotar as duas funções, você observa que f é uma função que varia desse jeito, como é no nosso caso, e g é uma função que faz isso, qualquer que seja g, certo? Então, para todos os efeitos, eu posso calcular só o produto em ômega igual a ômega Ln, né? Aqui estou fazendo a função de ômega, aqui está exatamente aonde a função g é máxima. Então, essa integral de cima pode ser escrita assim, né? F de ômega Ln, integral do que sobra, né? De g de ômega menos ômega Ln de ômega. Se essa função for normalizada, ele vai dar 1. Né? É isso que a gente está fazendo. Né? A gente pegou, calcula toda a função, todo o resto na função em que isso aqui é máximo, e só integra essa função. Né? A variável lá. Né? Então é isso que nós temos aqui, essencialmente. Né? Faz ômega igual a ômega Ln, isso aqui dá 1. Tá? Dá 1. Esse fator vai embora, né? Tá? Faz ômega Ln igual a ômega. Né? Ou seja, isso aqui, essencialmente, vai dar o quê? Né? Vai dar isso tudo sai da integral, certo? Fazendo ômega Ln igual a ômega. Isso aqui também, certo? Esse aqui já deu 1, né? E integra a função ft. Quanto é que dá na integral da função ft? 2π. Tá? Então, isso aqui vem para cá, é zero conjugado, né? De ômega, certo? Quando combinar com isso, vai dar módulo quadrado, certo? Esse menos j beta vai combinar com isso e vai cancelar, certo? E aqui você vai ficar alfa de ômega com alfa de ômega, vai dar 2 vezes. Certo? Então, esse é um resultado importante, né? Que a gente só demonstra usando esses conceitos aí. Tá? Passar para baixo agora. Ou seja, com o fato do seu detetor ser muito mais lento que as grandezas envolvidas, que são em frequências ópticas, né? Certo? Faz com que isso pode ser feito. Então, aí você tem aí E0 com E0 conjugado, né? Aí, todo mundo na mesma frequência ômega agora. A integral lá está aqui, né? Aqui tem 2π ao quadrado, observe, certo? Isso aqui vai dar 2π, né? Com esse 2π ao quadrado vai cancelar e vai ficar um 2π aqui embaixo. Tá? Tá?
você fica então só com isso, né? Ou seja, exponencial de menos alfa de ômega. É como se a potência, certo? Não é que a potência atenua, não tem nem constante de atenuação, porque nós temos várias frequências diferentes, né? Mas cada componente, o que a gente está mostrando aqui é que cada componente da densidade de potência, certo, atenua com a frequência ômega, e o seu resultado na saída pode ser obtido com a soma dessas potências atenuadas, certo? Só que são em frequências diferentes. Se você varre a frequência, você vai ver uma potência que varia com a frequência, porque em cada frequência a atenuação é diferente, certo? É isso que você vai ver. Mas esse é um resultado importante, né? A gente só demonstra que a potência de saída é dessa forma, né, no contexto em que seu detector ele é muito mais lento do que o seu sinal e do que o seu e da resposta frequente do seu material, tá? Da resposta no tempo do seu material, né? Então é isso que a gente, essa é a essência, essa é a demonstração disso aí. Tá? Então você tem aí a densidade de potência na saída, né? Um sinal físico, né? Certo? Observe outra coisa importante, né? Esse resultado não depende do tempo de medição, do momento, do instante de tempo da medição. Certo? Observe que T0 sumiu da história aqui. Ele só depende da resposta no tempo do seu detector. Certo? Então, quanto mais lento, né? Certo? Daí você vai ter, quanto maior T, né? Vai ser menor um pouco. Isso vai depender da resposta do seu detector. Mas ele não pode. Então isso é importante, porque se dependesse do tempo de medição, se eu medir agora, dá um resultado que é 10 segundos da outra. Não pode, certo? O resultado tem que ser o mesmo, tem que ter significado físico. Tá? Certo? Então se você chama esse S de Z, né, é a integral de uma densidade de potência, tá certo? É isso que ele está mostrando aqui, né? Você olha isso aqui como sendo uma função, né, S de ômega, né? Certo? Essa é o quadrado atenuado, ou seja, a potência na frequência ômega atenuada depois de propagação em direção Z. Então é isso que você tem, tá certo? A densidade de potência, o espectro de potência do seu, digamos, na saída, né, é o que você pode observar talvez com um sistema como analisador de espectro, né? Você vê realmente a distribuição de potência em cada frequência. Pode ver isso. Tá? Então é isso que você mostra, né? Cada termo do espectro, da densidade espectral, tá certo? Cai com um fator de atenuação correspondente da frequência ômega. Podemos dizer assim, mais ou menos, experimento desse aí. Podemos dizer que ele cai O tamanho de Z depende, né? A gente está fazendo experimentos aqui para medição, tem uma coluna de 1,5 m, certo? Mas depois a gente reduziu para 10 centímetros, né? Então depende de conforto de absorção, né? Você tem que botar um comprimento para que você possa ver. A pessoa faz múltiplas passagens, às vezes, né? Você tem muito comprimento para você poder ter alguma variação significativa. Daí você vai aumentando esse fator aqui. Porque às vezes o absorvedor é tão de baixa densidade, que é o caso que a gente está fazendo aí, a gente mede a gente quer medir pequenas quantidades, de saber se tem em determinado lugar uma amostra, quer medir pequenas quantidades, certo? Então, como a absorção, essa atenuação é proporcional à densidade de absorvedores, que é isso que a gente quer saber, a gente quer dizer, ó, tem tanto, certo? Então, a gente tem que ter uma medida significativa. Às vezes, a absorção convencional que a gente faz, não dá para detectar, porque é tão pequena a variação, 10 a menos 5 de variação. Daí, o que a gente faz aí é usar uma técnica de modulação, né, detecção harmônica do espectro. É uma técnica que permite você ver coisas muito rápidas. Que é isso que a gente pega aí no sistema, certo? Bom, então esse é um resultado importante, né? Se você olhasse a distribuição se você tem uma fonte cuja distribuição de potência na frequência dá para essa função vermelha aqui, tá? Se você tem uma linha que ela absorve numa faixa pequena em torno de ômega zero, tá? O que você observaria na saída, se você pudesse,
se você tivesse um instrumento que pudesse resolver essas coisas, seria algo assim. É isso que acontece, sabe? Você mede o seu sinal com uma absorçãozinha dentro dele. Né? E isso aí é o quê? Isso é no caso em que a sua fonte tem uma largura espectral bem maior do que a largura espectral do absorvedor, né? Que é aquela linha espectral, aquela largurazinha gama sobre 2, gama, né? Largura total gama, sabe? Tá? E quando você pode ver, né, com o seu instrumento, toda essa distribuição. Você pode ver isso no analisador de espectro, certo? Por exemplo. Né? Poderia talvez ver. Tá? Então, essas questões dependem da resolução do seu dispositivo, que é isso que a gente vai ver agora. Certo? Então, observe. Se você está medindo essa absorção, certo? Num gás ou num material, com o dispositivo, por exemplo, no ressoador Fabry-Perot ou no analisador de espectro, o próprio analisador de espectro ele tem sua incerteza, certo? Ele mede uma frequência com incerteza aí qualquer. Então ele tem uma função filtro inerente. Então a sua medida vai ter que ter essa função filtro no meio, embutida, certo? Então você mediria de forma perfeita, se o seu sistema de detecção fosse ideal, certo? Você mediria perfeitamente isso aqui, mas só que ele tem lá uma função filtro que também depende da frequência. Né? Então, a gente tem que incorporar essa função. Então, o seu sistema, tá certo? Ele tem uma função filtro. Né? Então, cada componente de frequência tem que ser multiplicado por essa função filtro. O seu sistema de detecção ele pode responder, tá certo? Mais fracamente numa frequência do que em outra. Então, para cada frequência, ele tem uma resposta diferente. Certo? E isso é representado por essa função filtro H. Né? Ou seja, o seu instrumento ele tem uma resposta para cada frequência lá, ele tem a resposta, tá? A função filtro, tá certo? Que torna a sua resposta não perfeita, né? Não só a frequência. E, geralmente isso aí é centrado, né? Uma frequência central, que a gente vai chamar de ômega C, certo? Então, essa é a resposta do seu sistema de detecção, né? É algo assim, né? A função de ômega menos ômega C. Às vezes isso é muito bem definido, às vezes isso é um pouco largo. Isso depende, largo em relação a quê? Em relação à fonte, em relação à própria linha de absorção. Então, são essas questões que a gente precisa analisar. Se isso for muito largo, muito estreito, quais são as... O que você vê, né? Quando você está vendo o analisador de espectro, você está vendo o espectro de quem? Do próprio dispositivo, ou da fonte, ou da linha. Tá? Essa questão é importante. Tá? Essa função, vamos dizer que essa função filtro é normalizada, né? Só para a gente simplificar a análise, certo? Então, é integral, né? Na faixa de frequência da 1, certo? Então, ou seja, o que acontece? No fundo, o que você mede é essa grandeza aqui. De que forma ela é diferente da grandeza original? Ela é a grandeza original, tá certo? Modulada por essa função filtro. Né? Então, essa função filtro, ela altera, ela distorce o seu sinal. Né? Certo? Então, a gente pode usar aí aquelas frequências normalizadas e fazer mudanças, né? Em termos daquela frequência espacial normalizada que ele falou, né? 1 sobre comando de onda, né? Pode fazer isso e usar também funções, né? Em termos dessas frequências normalizadas. Isso aí não é muito importante para o curso, tá certo? Pode ser importante para alguma lista de exercícios, né? Mas isso é uma questão de usar a unidade mais conveniente, certo? Então, a gente pode mudar isso aí, né? Usar essas grandezas, né? Ou seja, em termos de frequência normalizada, você teria algo semelhante, né? As integrações semelhantes, usando... você observa que é a mesma expressão. Né? O 2π sumiu aqui da história, certo? Só isso, a diferença. Né? Então você tem aí, vamos relembrar, né? O espectro de potência da fonte. Aqui está o meio absorvedor, ele é representado por esse fator aqui, certo? E o defeito introduzido pela detecção, que é essa função H, certo? Vamos ver algumas situações interessantes aqui, né? Vou fazer 3 casos para ver o que acontece. Você tem uma fonte altamente coerente, por exemplo, né? Uma fonte altamente coerente quer dizer que ela tem largura espectral igual a zero, digamos assim. Então, a distribuição de potência da fonte é, na realidade, de forma bem idealizada, uma função delta, né? Em torno da frequência central Fs, certo? Então, se a gente joga isso na expressão para saber o que vai ser observado,
Então, você jogando lá, esse aqui está a frequência de entrada, tá certo? O S0 saiu, está aqui fora. Né? E aí você tem aqui a resposta do meio material na frequência F. Né? Isso aqui é a frequência da fonte, certo? Isso aqui é a função filtro. Né? Então, propriedade da função delta. Né? Todo mundo, isso aqui sai todo mundo na frequência central, tá certo? E a integral da função delta dá 1. Né? Então, isso aqui vai dar o quê? Né? S0, exponencial de menos alfa Fs. Fs é a frequência da fonte, certo? E aí tem H de Fs menos Fc. Se você tem uma fonte que você pode varrer a frequência dela, certo? O que você vai observar lá na saída? Né? Você essencialmente vai observar, tá certo? A função filtro do seu dispositivo. Então, no analisador de espectro que nós temos aí, certo? Quando a gente joga o nosso laser DFB, que é um laser de altíssima resolução, altamente coerente, certo? Largura muito pequena. Né? Se você observa a distribuição de luz, de intensidade na tela, você está vendo ali a função filtro do próprio analisador de espectro. Você não está vendo laser nem linha nenhuma, certo? Porque a linha é muito mais fina, certo? E o laser também. Você está vendo a função filtro do dispositivo, certo? Se você pega a sua fonte, tá certo? E sintoniza exatamente na ressonância do material, a frequência F0, né? Tá? Tá? Então você vai ter deixa eu ver aqui. Se você sintonizar na frequência de ressonância F0, né? Deixa eu ver só uma coisa. A máxima resposta do seu sistema é quando você sintoniza ele na frequência da fonte, né? Então isso aqui dá 0, tá certo? Então é o máximo da função filtro, né? Então você tem aqui a resposta, certo? Se você sintonizar na frequência de ressonância, né? Sua fonte na frequência de ressonância do absorvedor, né? Então você vai ter essencialmente, né? O fator de escala aqui, tá certo? E aí você tem a atenuação em cima da linha, no centro da linha, né? Então você determina essa constante de atenuação exatamente na ressonância, certo? Lembre-se que a constante de atenuação, ela varia, né? É a seção de absorção, né? Vezes a densidade de absorvedores, certo? Essencialmente, então a linha ela está centrada em F0, né? Com a largura aí, certo? A gente chamou de gama normalizado, né? A meia largura. Alguém está lembrado aí? A meia largura é gama? A meia largura é gama, né? Então a largura aqui é 2 gama normalizado, tá certo? Então você está medindo aí essencialmente esse. Você olhando isso aqui, fazendo a razão disso, sobre isso, né? Você tem isso aqui, tá certo? Tira o logaritmo, você tem aí. Para concentrações diferentes, você pode tirar esse parâmetro aí. Tá? Essencialmente você tem, conhecendo as propriedades da sua linha, certo? Você está medindo essencialmente a densidade de absorvedores. Tá? Que é uma coisa que a gente tem interesse aí no laboratório, por exemplo. Tá? Bom, em outras situações, né? Vamos ver aqui, por exemplo, esse outro caso. Se a fonte é mais ou menos coerente, ela tem uma largura espectral, e você tem um instrumento de alta resolução, certo? Então, o instrumento tem a largura, a função filtro do instrumento é muito mais estreita do que a sua própria fonte, né? Então, digamos que a sua fonte
tenha distribua na frequência com essa função U, certo? Vamos normalizar essa função, ou seja, a integral disso dá a potência total vai dar esse zero, né? Você olhar aí, né? Então, jogando isso na expressão, certo? Então, isso aqui é a fonte, certo? Com essa função tendo integral unitária, né? Mais uma vez, a propriedade do meio absorvedor está aqui, e aí está a função filtro, né? Se o instrumento de medição é de alta resolução, certo? Então, isso aqui é a função delta, certo? Praticamente, a função concentrada é essa. Normalizada, né? Integral disso aqui dá 1, né? Certo? Então, a sua fonte, ela está centrada em FC, né? Então, isso aqui vai dar todo mundo calculado em F igual a FC, certo? Né? Fazer F igual a FC em todo mundo aqui. Então, isso aqui vai dar esse resultado. Essa aqui é a fonte, né? Ou seja, a sua fonte emite em FS, né? A resposta é observada em FC, tá? Você quer ver a variação com a frequência das coisas, né? E aqui está a atenuação calculada na frequência FC, né? Então, você vai ter diretamente, né, o espectro, né, da densidade de potência, né? Você pode pegar seu instrumento e varrer e ver para cada frequência que você... Se o instrumento é uma agulha, né, uma função delta, você vai varrendo e vai ver a resposta. Então você vai ver a densidade de potência da fonte e a linha que estiver dentro, no caso, né? Se o seu instrumento puder passar por dentro da linha, você pode ver, sabe? Aqui está o exemplo, né? Você mede... Isso aqui é isso aqui é SH0FC. Isso aqui é a entrada, né? Certo? Isso aqui depois de passar pelo meio, se você subtrair, você tem mais ou menos isso aqui. Mas se você tirar a razão, talvez seja mais interessante, né? Você vai ver isso aí, certo? Então você tem, essencialmente, você extrai, com o instrumento de alta resolução, você vê a linha. É isso que a gente está falando aqui. Certo? Você vê a linha de absorção, todo o seu aspecto. Na sua largura, você vê onde é que ela está localizada. Certo? E esse último resultado é interessante também, certo? Porque esse é o caso... Esse é um caso quando você tem... a linha é mais fina do que a sua fonte é de banda larga. A linha é extremamente fina, certo? Que são linhas de alguns gases no infravermelho próximo, os gases que a gente trabalha, por exemplo, certo? CO2, né, C2H2, assim por diante, hidrocarbônio de baixo peso molecular. Então tem linhas fracas e bem finas, certo? No infravermelho próximo, né? Essas linhas ficam muito fortes no infravermelho mais distante, na faixa de 5 micros, além disso, com medianas maiores, certo? A gente está querendo ver coisas em 1,5 micros, que são com medianas usadas em telecomunicações, por exemplo, certo? Então, você tem aí, se você só fonte tem banda larga, né? Seu instrumento é de média resolução, ou seja, nem a fonte, nem o instrumento tem largura fina o suficiente para ver a linha. Tá? Então, ou seja, a linha é que é praticamente a função delta, né? Então você pode... o que pode se mostrar, tá certo? Depois de algumas contas, né? Então, tirando um pouquinho aí, tá certo? Isso aqui é o que você mediria sem passar pelo absorvedor, tá certo? Distribuição de potência da fonte, não tem consciência de atenuação porque não passou ainda, né? Vocês estão vendo que desapareceu aqui o fator de atenuação. Se você pegasse o instrumento, fosse lá na entrada e medisse, você mediria o quê, né? Essa densidade de potência com esse defeito aqui da função filtro, certo? Mediria essa entrada aqui. Quando passa pelo meio absorvedor, a saída vai ter exponencial de menos alfa, né? Tá? Alfa de F, né? Z vai aparecer aqui, certo? Alfa função da frequência, né? Normalizada. Né? Se essa absorção é pequena, né? Que é o caso que a gente se o seu comprimento de absorvedor é pequeno, essa queda é muito pequena. Isso aqui é mais ou menos 1 menos
alfa de F de Z, certo? Então a queda é mais ou menos linear, né? Então se você tem uma queda muito pequena, digamos 1% de queda, né? Você pode usar essa aproximação aí, certo? Então você tem praticamente uma variação pequena, né, da potência, certo? Ou seja, se você calcular a variação, né, delta S, delta Z, né, de cada componente de frequência, isso aqui é mais ou menos esse fator aqui, né, certo? É menos alfa, a frequência F, né? Certo? Vezes S, né? Isso aqui é o que dá a função exponencial, né? Essa aqui é uma equação diferencial que dá como solução a função exponencial. Então, para pequenas variações, certo? A gente sabe que a variação com Z dessa função, seja, depois de ΔZ mais ou menos, certo? Ela vai ter uma variação com ΔZ, né? Que é dessa ordem aqui. Isso aqui, N sigma é o alfa que eu estou falando, certo? Então é multiplicar cada componente S vezes H vezes alfa, certo? Que é multiplicar por N, que é a densidade do absorvedor, vezes a seção transversal de absorção, né? Daquele dado absorvedor, certo? Então, dessa forma, você pode extrair aí, certo? Um parâmetro, né? Se você pega isso aqui, certo? Divide pela entrada, né? Que é dado por essa expressão aqui. Ou seja, a variação dividida pela entrada é o que dá esse fator de absorção, né? Dividido por esse fator aqui, né? Então, essa razão, essa derivada no tempo, que é derivada no espaço, que é dada por isso aqui, sobre isso é como se fosse um fator de atenuação, certo? Né? Vamos fazer aqui, separar por S de Z, né? Igual a S de 0, certo? Sem botar outros índices, né? Exponencial de menos alfa Z. Tá? Para mim, medir isso aqui, se isso aqui for pequeno, então você tem ds dz é igual a menos alfa, né? S de 0 é elevado a menos alfa Z. Ou seja, se eu quero saber, bom, baseado na informação da entrada, quem é meu alfa? Né? Bom, Z é aproximadamente igual a 0, né? Então eu calculo a derivada em Z igual a 0. Isso aqui dá 1, certo? Divido. Então tem um alfa aqui. Alfa é igual a... Se você aproximar, né, certo? Então alfa é aproximadamente quem, né? Menos 1 sobre S na entrada e a taxa de variação de S com Z, certo? Na entrada. Você mede tudo na entrada, entendeu? S desenho é igual a 0. Mediu isso, você tem aproximadamente aquele fator alfa que é equivalente, tá certo? A uma seção transversal de absorção, levando em conta aí, certo? Esse efeito de filtro e tudo mais, né? Então é por isso que a gente está chegando nessa expressão aqui. Isso aqui é como se fosse o alfa, né? Do material, tá certo? Se você pega a derivada em Z igual a 0, divide pela entrada. Se você pega as expressões lá, você vai obter aí uma seção transversal, né, de absorção efetiva, que não é aquela dada pela constante de atenuação. É um tipo de convolução, tá certo? Observe aqui, né? Convolução, né, da função da seção transversal de absorção com a função, com a resposta em frequência do seu sistema, digamos assim. Certo? E normaliza, isso aqui é só para normalizar. Né? Então você determina. Então, efetivamente, se você tem uma fonte de banda larga e um instrumento mais ou menos de média resolução, você vai ter essa... Você não vai poder ver a seção transversal de absorção de um absorvedor, mas um tipo de convolução. É isso que você observa. Certo? Então, observe o seguinte. Suponha que você tem uma fonte incoerente. Certo? Vamos dizer que ela tem uma fonte de banda larga, que ela se distribui em frequência, numa frequência central. Aqui não está dizendo, né? Deixa eu ver. FC não. Tem que ser FS, né? Uma constante em torno de uma frequência qualquer, né?
eu ver uma coisa aqui. Isso aqui é a largura. Essa integral está sendo realizada aonde, rapaz? Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Talvez não seja importante onde ela está centrada, não, né? Realmente não vai ser porque não vai aparecer o valor. Bom, ela está centrada em algum lugar, certo? Digamos que ela tenha isso aqui, ó. Tem uma faixa de frequência, sua fonte ela emite, né? É claro que isso aqui não é verdade, né? Ela emite varia, certo? Vamos fazer uma simplificação só para tentar interpretar o que a gente vai ver ali, certo? Isso aqui é frequência normalizada, ela emite, né? E você pode observar, se você tiver filtro, né, e sintonizar esse filtro, você vai observar frequências diferentes que acontecem. Então a distribuição de potencial desse tipo aqui, certo? SF, né? Ela centrada aqui em torno de alguma coisa, tem uma largura total, certo? ΔF, né? Certo? Então, digamos que essa densidade de potência seja dada por essa expressão. Quer dizer o que aqui, né? Isso aqui vale S0 sobre ΔF, né? Se você medisse toda a potência emitida por essa fonte, é a área disso aqui, certo? Que dá S0. Então, S0 é a potência emitida em watts, digamos assim. Ou em watts por centímetro quadrado, né? Dependendo do que você está usando, certo? Se você integra uma área, você tem a potência total, certo? Então, se a gente jogar... aqui está a expressão, né? Observe que se isso aqui é constante, né? Sai da integral, né? E ele também sai da integral, é cancelado no numerador e no denominador. E essa integral é só onde existe emissão de frequência, certo? Então, a gente está botando aqui só aberto, mas isso aqui é numa largura, tá certo? Digamos, F0, né? Menos ΔF sobre 2, tá certo? Não sei se eu devia usar F0, né? FS, né? Isso aqui é onde fazer, né? Esse aqui é em torno da frequência central, que eu não queria usar FC não, nem F0, talvez FS, né? Menos ΔF sobre 2 e FS mais, né? É uma integral desse tipo aí, certo? Pode ser mais específico num problema específico, certo? Ou seja, a densidade potencial se cancela no numerador e denominador, né, daquela expressão, certo? Daí fica só a convolução da densidade da seção transversal com a função filtro, certo? E aqui está a integral da função filtro que vai dar 1, né? Que ela é normalizada, certo? Então, essencialmente, o que você vê na saída, né, é isso aí. A sua seção transversal de absorção efetiva é medida dessa forma, certo? Para que serve isso? Para você saber de quanto vai variar. Quer dizer o seguinte, no pequeno comprimento do seu absorvedor, se você souber a densidade do absorvedor, é só multiplicar isso aqui por N, você tem aí quanto é que vai cair a potência. Tá? Então esse parâmetro é importante por causa disso. Ele diz isso aí. Tá? Então, por exemplo, suponha que você tem várias linhas de absorção, né, dentro dessa banda larga da sua fonte. Você tem aqui uma linha, tá certo? De largura bem fina, né? Tem outra linha aqui, tá certo? Tem outra linha e assim por diante, certo? Dentro dessa espectro de emissão, né? Então o que acontece? Olha, essa linha aqui, lembre-se, ela tem uma largurazinha, né? Mas ela é tão fina que ela é praticamente a função delta em relação a todo mundo, certo? Então tem a largura 2, que é uma barra, né? Ela é praticamente uma largura zero, assim, é tão menor do que ΔF, né? Então, se você calcular essa integral, tá certo? Né, essencialmente, a sua seção transversal de absorção é algo assim, né? Deixa eu lembrar como é que a gente chamou antigamente isso aqui, sigma de F, né? Deixa eu botar a expressão exata aqui, seria algo assim. Aquela expressão original que nós temos, vou botar mais ou menos sem botar fatores, tem um fator de escala na frente, mas você tem aí várias linhas de absorção, tá certo? Cada linha tem o quê, né? Tem aquelas funções lorentzianas, certo?
né? Tem aqui em cima a intensidade da linha, eu acho, né? Sigma barra aqui em cima, tá certo? F barra menos FI da iésima linha ao quadrado, né? Mais gama I ao quadrado. Então, a sua linha é um conjunto o seu meio absorvedor é um conjunto de meios de absorção, de absorvedores absorvendo em frequências de ressonância diferentes, distintas. E cada funçãozinha dessa é mais ou menos proporcional, tá certo? A função delta, né? Delta de F menos FI, certo? Então, essencialmente, a sua seção transversal de absorção pode ser expressa dessa forma. Como o espectro de emissão é muito extenso, então a sua seção transversal de absorção na frequência F é o quê? Soma em I, certo? E aí você tem a intensidade da iésima linha, tá certo? Né? Posso estar perdendo aqui o fator de escala, tá certo? Mas isso aqui, essencialmente, conceitualmente está certo. Delta de F menos FI. Essencialmente é isso. Tá? Os detalhes, a gente vê se tem um 2π, alguma coisa, certo? Mas essencialmente isso. E você tem aqui, integrando isso aqui, você tem a intensidade da linha, certo? Cada função delta dessa. Tá? Cada delta dessa é uma lorentziana, mais ou menos desse tipo aqui, só que isso é tão concentrado em relação a essa, que eu estou chamando de função delta, né? Largura zero. Tá? Então, se você fizer essa integral, certo? Você vai ter somatório, né, dessa função calculado no centro de cada linha. Certo? É isso que vai dar. Né? Então, isso aqui é a função que eu acabei de falar, né? A seção transversal tendo absorvedores em ressonâncias distintas, né? Todas elas funções concentradas G. Né? Essa G é praticamente função delta, né? Então é intensidade de linha vezes a função forma, digamos assim. Tá? Sharp, né? Concentrada. Então, se você vamos admitir que a sua função filtro tenha um aspecto daquele tipo concentrado também, mas com a meia largura gama, tá certo? Ele está botando a mesma estrutura das linhas de absorção. Isso aqui é a forma da linha de absorção. Então, vamos escrever a função filtro, que é uma função que tem integral unitária. Né? Essa integral aqui dá 1. Né? Então, desse jeito, isso só quer dizer que essa função forma ela tem uma frequência central FC e uma meia largura gama. Né? Certo? Então, se eu jogar isso lá, ou seja, aqui está a nossa seção de absorção, né? E aqui está a função filtro. Então, nós temos a integral para calcular efetivamente a seção de absorção efetiva. Né? Então, isso aqui é um caso real, tá certo? Isso aqui são linhas de absorção vistas com uma resolução, com uma determinada resolução. Isso aqui é uma folha de banda larga, tá certo? Passando por um mesmo absorvedor que tem várias linhas. Né? Isso aqui está, observe esse comediante aqui, isso aqui é verdade, né? É verdadeiro, é água, tá certo? Vapor d'água. Né? Então, observe os números aqui, tá certo? Isso aqui é um número efetivo que a gente vai entender o significado já já. Mas observe que a gente vê essas coisas. Mas isso não são as linhas, tá certo? São linhas distorcidas. Porque as linhas são muito mais finas que isso aqui. Tá? Então eu estou vendo com um instrumento que não tem resolução suficiente para ver. Né? Então eu vejo isso aqui. Então isso aqui são os comedionas. Observe que está no infravermelho. Isso aqui é em microns, tá certo? Então, essa figura aparecendo no meio aí, de repente, era para estar no final, tá certo? Então, serve para ilustrar mais ou menos. Então, o seu instrumento ele tem largura maior do que as suas linhas, certo? Então a questão é o que acontece com essa expressão aqui, né? Já saiu isso aqui, né? Já saiu isso aqui. Ele ficou, isso aqui dá 1, a expressão na realidade está aqui, certo? É isso aqui que a gente quer ver, né? Essa expressão aqui, essa convolução em que sigma é dado por várias funções concentradas, certo? Então, se você calcular a integral do produto disso aqui, né, com isso, que esse a gente vai calcular agora, tá? Você tem aqui a sua seção efetiva, certo? Convolução, né? Isso aqui é a função que define a forma da linha e a forma do filtro aqui. Tá? Então, se você tem a linha muito fina em relação à resolução espectral do seu instrumento, né? Isso aqui vai dar simplesmente pegar F e chamar de FI, certo? Então as integrais se transformam, já são integradas direto, né? O resultado da integral vai dar H de FI menos FC, soma em I da intensidade vezes a função filtro. Certo?
Você vai ter esse resultado aqui. Esse é o resultado que você obtém, certo? Quando você tem um instrumento que não resolve cada linha individual. Tá? Então, se você pega um instrumento e sai barrando a frequência, você vai ver variações, tá certo? De acordo com essa função aqui. Né? Isso aqui, na realidade, é uma média ponderada da função filtro, tá certo? A média ponderada. Se você varia a frequência do seu instrumento, que é FC, sai barrando a frequência FC, tá? Então você vai ter uma média ponderada. Isso aqui é essencialmente ponderada. Os pesos são as intensidades de linha, certo? Tá? Então aí está, na frequência F é o que você observa. Então, aquilo que a gente está vendo ali, aquela distribuição de frequência que a gente acabou de ver, é a seção transversal de absorção efetiva, certo? Como função da frequência. Então você vê esse conjunto de coisas aí. Quanto mais fino for o seu instrumento, quanto mais melhor resolução tiver o seu instrumento, você começa a ver isso aqui mais fino. E, correspondentemente, essa intensidade vai aumentar. Para ver aqui, certo? É isso que você mede. Essa é a função que a gente observa experimentalmente. É isso aqui. Nessas condições, certo? Para você ter uma ideia do que isso quer dizer, certo? Do que se perde, né, por não ter boa resolução, suponha que você tem um absorvedor, um meio que tenha densidade de linhas. Certo? Tem tantas linhas, você pode falar já em densidade. Né? Você tem delta N linhas por unidade de frequência. Certo? Se você pegar uma faixa de frequência, por exemplo, né? Eu pego aqui, essa faixa aqui. Certo? Quantas linhas tem aqui? Certo? Então, divide por essa frequência, eu tenho uma densidade de linhas, N. Né? Número de linhas por unidade de frequência. Certo? Então, só para ter uma ideia, né? Como é que eu defino isso aí? Certo? Então, é exatamente isso aí. Se a sua função for uma função bem simples, só para ter uma ideia, o seu filtro for um filtro retangular, certo? Ou seja, a resposta é flat, a resposta é constante, numa faixa de frequência, de repente cai para zero, certo? Ao invés de fazer um gaussiano, fazer um filtro. Só para entender o que vai dar aqui, se o seu filtro tiver esse comportamento, certo? E se você calcular essa soma, o filtro é constante, né? Você, numa faixa de frequência e zero fora. Né? Então, se você jogar essas expressões, né, a largura do filtro aqui, ó, é gama, tá certo? Ele vale isso dentro de uma faixa de variação gama, em torno da frequência central, e vale zero fora. Então, se você usa um filtro de resposta constante numa faixa gama e usa o conceito de densidade de linhas, a gente observa que o resultado que você obtém, certo? Numa determinada frequência, a observação que você tem numa frequência, que é a frequência de medição do seu filtro, do seu detector, é dada por essa expressão aqui, certo? Vamos botar aqui, ó. Admitindo, digamos, que todas as linhas tenham mais ou menos a mesma intensidade, certo? Então você tem esse resultado aqui, que tem uma certa interpretação, né? A resposta na frequência F, tá certo? Vai ser acho que isso aqui tá, deixa eu ver. Ou seja, como a resposta em frequência do seu filtro tem uma largura gama, certo? Então você conta quantas linhas tem nessa frequência, certo? Multiplica pela intensidade de linha, né? E divide pela largura do filtro, certo? Isso aqui está dando informação. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que isso aqui tem uma outra expressão depois. Exatamente. É isso que eu quero mostrar, certo? Se você faz as contas, né? Então, se você compara o que você observa com o que seria na realidade se você tivesse um filtro perfeito, né? Isso é o que você mede no laboratório na realidade, certo? O que você mede no detector, a avaliação, certo? Vai ser essa medida aqui, né? Que é da ordem de gama sobre gama maiúsculo. É a meia largura da sua linha sobre a meia largura do seu filtro. Certo? Se o filtro é muito mais largo, certo? do que a sua linha, você mede um sinal muito pequeno. Certo? É esse o resultado. Então, se você observa a seção transversal de absorção, dependendo se você faz simulações com resoluções diferentes, certo? Você vê que aqui, por exemplo, onde é que está a figura? Acho que posso botar aqui.
Isso aqui é uma determinada resolução. Bom, aqui está dizendo a resolução, 10 a menos 4, né? A largura relativa do filtro, tá? Isso é um parâmetro, certo? A largura do filtro em relação à frequência central, 10 a menos 4, tá? Então, observe o valor máximo aqui que você está vendo aqui para a poça d'água, 3 vezes 10 a menos 20, certo? Se eu piorar a resolução, acho que talvez eu piore aqui, deixa eu ver, do meu sistema, certo? Aqui continua, não, está repetido aqui. 10 a menos 20, né? Deixa eu ver se tem outro aqui. Aqui, ó. Então, isso aqui isso que você observa com a resolução pior. Uma resolução 10 vezes pior. Você começa a somar as linhas todinhas naquela faixa. Em cada frequência você tem a média das linhas, das intensidades de linha. Certo? Observe que isso aqui é a convolução do seu filtro. Convolui o filtro com essa função que vocês estão vendo aqui. Certo? Se o filtro for largo, você vai ver uma coisa assim, quer dizer, alargada, né? Você está vendo mais ou menos a resposta de frequência das linhas. Observe aqui, ó, caiu para 10 a menos 21 o valor máximo aqui, certo? Quer dizer, que se você tem uma fonte de banda larga, um instrumento de baixa resolução, a variação, a queda de potência vai ser muito pequena, vai diminuir. Certo? Se você tem um instrumento de alta resolução, você observa que você observa melhor, certo? Então, nosso problema é exatamente isso. Nós não temos a resolução para ver essas linhas que a gente quer observar. Então, a gente usando esse sistema, a gente teria acessibilidade extremamente pequena. Certo? E você veria esse tipo de coisa aqui, que para o tipo de região espectral que a gente está interessado, você teria muito pouca coisa, certo? A observar. Né? Então, o que é essencial de se entender aqui é o seguinte: essencialmente o que se mede é a convolução, certo? A fonte não está exercendo nenhuma influência no que você vai medir agora, né? Porque ela é tão larga em comparação com todo mundo, certo? Então, as suas linhas têm alta resolução, mas quando você tem um instrumento de média resolução, o que você vai ver na saída não é isso aqui, né? Vai ser uma coisa de mais baixa resolução, que é a convolução do filtro com a resposta do seu sistema. Que é parecido, né? Você observa que você juntou várias linhas, tá certo? Com a largura da zona gama, né? Isso aqui não dá informação nenhuma de nenhuma molécula individual, de nenhum tipo de absorvedor individual, certo? Tá bom? Ele dá uma mesma densidade. Ele dá a informação de densidade. O número de linhas que você pega, a soma da intensidade, e observa o seguinte: quando a linha é tão fina, o que importa não é nem mais a largura da linha, mas são as intensidades das linhas, certo? Você vai coletando intensidade, vai juntando tudo e medindo, integrando naquela convolução lá, certo? Bom, vou ficar por aqui.